Esta é mais uma daquelas fascinantes histórias dos primórdios do descobrimento do Brasil. Tudo começa quando o capitão francês Binot Palmier de Gonneville parte da Normandia em junho de 1503, com a intenção de alcançar as Índias Orientais. No comando do navio Esperança, seus interesses eram, assim como dos demais exploradores, nos benefícios materiais que estas viagens poderiam oferecer. Nesta época já era de conhecimento dos navegadores o caminho marítimo para as Índias, pois desde 1498 o português Vasco da Gama havia conseguido alcançar a região das cobiçadas especiarias, ao contornar o continente africano. Porém, na altura do Cabo da Boa Esperança, uma forte tempestade atingiu a embarcação francesa, mudando sua rota em direção à costa do Oceano Atlântico. Após navegar por semana com diversas avarias, Gonneville consegue ancorar em uma terra que hoje sabe-se ficar localizada no norte de Santa Catarina. Lá, os tripulantes foram recebidos pelos habitantes locais. Em seu relatório, Gonneville descreve-os como pacíficos e hospitaleiros, o que levou muitos estudiosos a apontá-los como sendo indígenas Guarani-Carijó. Os índios Carijó ocupavam o território brasileiro na faixa que ficava entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, e de acordo com o relato de vários viajantes, tinham uma natureza mais dócil quando comparado aos demais grupos, e diferente da maioria deles, não eram adeptos da antropofagia. Eles costumavam acudir às embarcações que naufragavam na costa sul do Brasil, prática que foi sendo abandonada conforme os colonizadores iam tentando dominá-los pelo uso da força física. Mas em 1504, ainda se sentindo seguros, eles socorreram os franceses. Além de ajudá-los, os indígenas lhe deram hospedagem durante 6 meses. Neste período de convivência, ficaram especialmente interessados na fabricação dos utensílios de metal que os franceses traziam consigo. Sendo assim, antes de partir, como era de costume, os franceses encheram suas embarcações com variados animais e plantas nativas. Interessado em levar algum dos habitantes da tribo para a França, Gonneville se dirige ao chefe Arosca e propõe que seu jovem filho, de 14 anos, Issá-Mirim, o acompanhe com a promessa de ensiná-lo a fabricação dos itens de metal e iniciá-lo na artilharia. Chefe Arosca aceita a proposta, contanto que um membro mais velho da tribo, de nome Namoa, possa ir junto para protegê-lo. Eles então partem com os 2 novos tripulantes, Namoa e Issá-Mirim, a quem chamam Esomerique, com a promessa de retornar dentro de 20 luas, de acordo com o calendário dos nativos. Infelizmente, ainda em viagem, Namoa e Esomerique adoecem de escorbuto. Namoa acaba não resistindo, e um dos tripulantes, de nome Nicolau Lefebvre, sugere que Esomerique seja batizado antes de sua morte. Para o batismo, Gonneville torna-se seu padrinho e até oferece seu nome, mas para a surpresa de todos, após ser batizado, o jovem se recupera rapidamente. A viagem segue e já próximo do litoral da França, eles passariam por mais um grande sufoco, ao serem atacados por piratas. Desta vez, com prejuízos maiores, além de perderem toda a sua carga, uma boa parte da tripulação acaba morrendo. Talvez devido ao trauma destes ataques e pelo pouco recurso que lhe restara após isso, o capitão Gonneville nunca mais tenha conseguido organizar outra expedição, deixando de cumprir a promessa feita ao chefe Arosca. Tentando compensar Esomerique, que já havia sido batizado com o seu nome, o capitão cuidou para que ele recebesse bons estudos e lhe deu a mão de uma das suas filhas em casamento. Assim, Esomerique, agora chamado Binot de Gonneville, casa-se, tem seus filhos e morre aos 95 anos, na França, sem nunca mais voltar a ter notícias de sua família no Brasil. Quase 150 anos depois desse episódio, um abade de nome Jean Palmier de Cotonne solicita em Rouen uma cópia da relação de viagem feita pelo capitão Gonneville, em decorrência das perdas que sofrera com o naufrágio. O ilustre abade era, na verdade, trisneto de Esomerique. O documento, embora tenha sido conseguido por ele, ficou esquecido até que no século XIX foi encontrado em uma biblioteca de Paris. Posteriormente, o geógrafo Armand d'Avezac seria o responsável em publicá-lo,
confirmando que de fato uma embarcação francesa esteve no sul do Brasil no início do século XVI e que, por sua vez, um indígena havia desembarcado na Normandia alguns meses depois.